Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje iremos continuar nossa série de aulas a respeito das frações. Essa é a segunda aula que a gente está estudando sobre frações. E antes da gente começar, dois avisos muito importantes. Se você não assistiu a primeira aula ou não conseguiu entender muito bem o que a gente viu na aula passada, assim, volte lá, dê uma revisada, porque cada aula precisa da aula anterior, certo? Então, são conhecimentos que a gente vai construindo parte por parte, beleza? E outra coisa, anote os conceitos que a gente vai ver aqui, também para ficar mais fácil para você lembrar, para você aprender, ok? Então agora a gente vai conhecer outras três ideias relacionadas às frações. Vamos lá? Lembrando também que na aula passada a gente viu a primeira ideia, que era a parte e o todo, né? Que a fração representa quantas partes a gente pegou de um todo, ok? E a gente também viu a nomenclatura, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. A gente aprendeu como fazer a leitura de algumas frações. Agora a gente vai conhecer a segunda ideia, que é fração como razão. Esse termo aqui, ó, essa palavrinha, razão, é uma palavra que vai aparecer muito nos nossos estudos. E a gente tem que entender o que essa razão, o que essa palavra significa na matemática. Porque no dia a dia a gente escuta muito a palavra razão, né? Ah, você tem razão ou você não tem razão. Mas na matemática tem um sentido diferente. Perceba que aqui eu tenho essas canetas, certo? Eu tenho cores diferentes, algumas iguais, enfim. A gente vai tentar representar a razão em forma de fração entre as canetas verdes e o total. Vai ser algo muito semelhante com o que a gente já sabe fazer. Quantas canetas eu tenho no total? Eu tenho aqui 3, 6, 7. E quantas canetas verdes? Eu tenho 3 ali de tom verde. Então eu posso descrever o seguinte: 3 em 7 canetas são verdes. 3 das 7 canetas são verdes. Isso aqui a gente pode chamar, né? Pode ler da seguinte forma, que 3 sétimos são verdes. Certo? E como é que a gente representa o 3 sétimos? 3 sétimos é o seguinte, ó. 7, que é o total, fica embaixo. E 3, que é o que eu estou selecionando, fica em cima. Então aqui ó, eu tenho o 3 como sendo caneta verde. E o 7 como sendo o total de canetas. Então assim, ó, essa relação entre o 3 e o 7 é uma comparação desses números naturais. A gente sabe que 3 e 7 são números naturais. Então, ó, essa forma de representar aqui é uma razão, certo? Simplesmente isso. É uma fração que a gente está utilizando para representar uma razão. Continuando com essa mesma situação, se eu fosse representar as canetas azuis, eu sei que aqui ó, eu tenho uma caneta azul entre 7. Então ficaria apenas o seguinte, ó, 1 sobre 7, 1 sétimo, certo? Onde 1 representa a caneta azul e o 7 representa o total de caneta. Então aqui novamente é uma comparação entre 1 e 7. Vamos ver uma outra situação. Aqui eu tenho uma moeda, a gente sabe que a moeda tem duas faces, né? Tem a cara e tem a coroa. Então é o seguinte, ó, imagine a situação. Qual é a chance de eu jogar a moeda e sair aqui na face da cara? Como que eu posso representar isso? Posso fazer também na forma de razão. Apenas o seguinte, ó, quantas faces ela tem? A gente sabe claramente que tem duas. Como eu quero que saia uma delas, então vai ser o seguinte, ó, 1 sobre 2. Então eu tenho aqui ó, uma razão que está me dizendo qual é a chance de sair cara, certo? Esse 1 representa a cara. Esse 2 aqui são as duas faces. Agora a gente vai conhecer a terceira ideia
que é fração de uma quantidade. Esse é um fator muito importante, tá? Porque em muitas situações a gente vai tentar definir, né, retirar, calcular um valor a partir de uma fração. Imagine que aqui eu tenho essas canetas, ó. 3, 6, 9, 12. Eu tenho 12 canetas, certo? Então aqui, ó, total. Doze canetas. E vou fazer alguns cálculos aqui utilizando frações. Imagine que se eu tentar pegar 1/3 dessa quantidade de canetas aqui, ou seja, 1/3 de 12 canetas. Quantas canetas que eu vou pegar, utilizar? O que eu posso fazer é o seguinte, como eu estou pegando 1/3 de 12, eu posso então pegar 12 e dividir em 3 grupos. Olha só, como que eu posso dividir 12 em 3 grupos? 12 dividido por 3 a gente sabe que é 4. Então, ó, eu pego aqui 4 e aqui outros 4. Então, observe só. Aqui representa 1/3 de 12, 1/3 de 12, 1/3 de 12, certo? Então, aqui, ó, se eu pegar apenas 1/3 de 12 canetas, eu vou selecionar 4 canetas apenas. Então, 1/3 de 12 canetas igual 4 canetas. E se eu pegar 2/3, como que seria? Olha só, peguei aqui 1/3, agora eu vou pegar outro 1/3. 1/3 mais 1/3 dá 2/3, não é verdade? Então, copinha daqui embaixo, 2/3. Separar aqui. Dois terços de 12 canetas seria esse total, seria 8. Certo? Aqui é só um exercício para a gente começar a entender como é que a gente utiliza as frações para poder fazer esses cálculos. Mas, quando a gente não tiver objeto, como é que a gente pode fazer isso? É o que a gente vai ver agora. Vamos tentar calcular quanto que é 3/7 de 28. 3/7 de 28. Tem uma regrinha bem simples, muito rápida, que a gente pode fazer. Observe só. Eu pego esse número aqui, que é o 28, faço a divisão por 7, aí o resultado, olha só, eu multiplico pelo 3, ou seja, é o total, né, a quantidade que eu tenho, dividido pelo denominador, e o resultado multiplicado pelo numerador. Observe só, então eu tenho 28 dividido por 7. Quanto que vai dar 28 dividido por 7? Vai dar 4, não é verdade? Porque 4 vezes 7, 28. Agora eu vou pegar esse 4 e multiplicar por 3. E 4 vezes 3 vai dar, então, 12. E esse é o nosso resultado. 3/7 de 28 é igual a 12. Vamos ver outro exemplo. Vamos calcular 4/9 de 45. Exatamente a mesma história. Olha só. Eu pego 45, vou dividir pelo denominador, que é o 9, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, que é o 4. Observe. 45 dividido por 9. Quanto que dá 45 dividido por 9? Vai dar 5, não é? Porque 5 vezes 9 é 45. Agora, eu vou pegar esse 5 e multiplicar pelo numerador, que é o 4. E 5 vezes 4 vai dar, então, 20. Ou seja, a gente descobriu que 4/9 de 45 é igual a 20. E a última ideia que a gente vai ver hoje é a fração como quociente. A fração como quociente talvez seja uma das que você mais deve lembrar
do conceito que a gente vai ver aqui. Por quê? Acontece que toda fração é uma divisão. E a palavra quociente está relacionada com a operação de divisão. Toda fração é uma divisão. Pensa só o seguinte, eu tenho aqui 6 canetas e eu vou dividir para 2 pessoas. 6 canetas e eu vou dividir para 2 pessoas. Em forma de divisão, a gente simplesmente faz isso, né? 6 dividido por 2 vai dar então 3. Então ficaria ali 3 para cada uma, né? Grupos de 3, 2 grupos de 3. Mas, como eu falei, toda fração é também uma divisão. Então eu posso fazer o seguinte, 6 em cima e o 2 embaixo, que é igual ao próprio 3, certo? Então, esse número que eu escrevi, 6 dividido por 2, pode ser escrito em 6 sobre 2. E também o contrário. Se eu tiver a fração 8 sobre 4, eu posso reescrever como sendo 8 dividido por 4. Eu sei que 8 dividido por 4 vai dar 2 também. Então aqui, a fração 8 sobre 4 representa 2. Eu posso imaginar também uma pizza dividido em 3 pessoas. Uma pizza dividido para 3 pessoas. Quanto que cada uma vai ganhar? Uma pessoa vai ganhar essa parte aqui, essa fração da pizza. Ou seja, vai ser 1/3, porque é um pedaço em 3. Então, fica 1 dividido por 3. Em forma de fração, a gente faz o seguinte, 1 vai em cima e o 3 embaixo. 1 no numerador e o 3 no denominador. É sempre essa ordem. O segundo número que vem aqui vai sempre lá embaixo. O primeiro vai sempre lá em cima. Então, são essas as novas ideias que a gente precisa conhecer a respeito das frações. Segunda ideia, fração como razão. Terceira ideia, a fração de uma quantidade. E quarta ideia, fração como quociente. Qualquer dúvida, veja esse vídeo novamente, pois é muito importante entender essa aula aqui para que possa compreender também as próximas aulas. Bons estudos e até a próxima!